Pede para Ele, ó. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Pede para Ele assim, ó. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós. Nas palmas assim, ó. E fé mais fé, amor mais amor. Quem assim, ó. Ouço o Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. E fé mais fé, ó. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem assim, ó. Ouço o Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. O homem que andou na Galileia chama-se Jesus de Nazaré. E hoje, ó, hoje está comigo, renova a minha vida e aumenta cada dia mais a minha fé. E fé mais fé, amor, quem não tem, quem faz assim, assim, ó. Ouço o Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Cante assim, ó, com fé, ó. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. As minhas mãos estão cheias do quê? Do poder. As minhas mãos estão cheias do poder. Mesmo de longe, fala assim no seu irmão, ó. E tudo aquilo que eu toco abençoado será. Tudo aquilo que eu toco abençoado será. Tudo aquilo que eu toco abençoado será pelo poder de Deus. E tudo aquilo que eu toco abençoado será. Tudo aquilo que eu toco abençoado será. Tudo aquilo que eu toco abençoado será pelo poder de Deus. Fala assim, a minha vida agora, ó. A minha vida está cheia, assim, ó, do poder de Deus. A minha vida está cheia do poder. Fala assim, o meu irmão, ó. O meu irmão está do poder, do poder. Fala assim, essa igreja está cheia do quê? Do poder. Vamos para terminar, tudo aquilo que eu faço abençoado será. Tudo aquilo que eu faço abençoado será. Tudo aquilo que eu faço abençoado será pelo poder de Deus. E tudo aquilo que eu faço abençoado será. Tudo aquilo abençoado será. Tudo aquilo que eu faço abençoado será pelo poder de Deus. Vamos aplaudir bem forte a esse Deus maravilhoso. Oh, glória! Quem está abençoado aí, diga glória a Deus. Fala para esse irmão do seu lado, fala, você também está abençoado porque eu te abençoei. Amém, Jesus? Se ele crê na bênção que você deu aí também, ele também está abençoado. Diga glória a Deus. Agora sim nós estamos preparados para receber a palavra. Levante as suas mãos assim, Jesus. Cremos que toda a bênção vem do Senhor. Tudo vem de ti. O homem não pode receber coisa alguma que não venha do Senhor, como está escrito na tua palavra. E Jesus, nós precisamos dessa palavra de hoje. Meu Pai, eu creio que nesse louvor o Senhor já falou conosco. Entregamos aqui do altar, meu Pai, nossa família. Entregamos aqui no altar nossas preocupações. Entregamos aqui no altar, meu Pai, nossa casa. Mas também queremos receber do altar, como Isaías disse, aquela brasa viva que sai do altar, meu Pai, para tocar na nossa língua, no nosso coração. Jesus, para tirar a impureza, para purificar. Jesus, então vem, Pai, que a brasa viva saia do teu altar ao coração de cada um, Pai, cada vida, cada pessoa, cada alma. Jesus, nós precisamos. Se você precisa, levante as suas mãos, diga: Senhor Jesus, eu preciso dessa palavra viva, dessa fonte
que mata a minha sede. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus, e amém. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus, que Ele merece toda a honra e toda a glória a Ele, amém? Pode sentar, povo de Deus. Hoje Deus vai falar conosco aqui. Eu já falo desde já que Satanás está repreendido, está amarrado todo o demônio, porque, meu irmão, se tem uma coisa que o diabo tenta impedir, é o pastor de semear a palavra. Você vai ver no Novo Testamento Jesus várias vezes dizendo isso e mostrando isso. Por quê? Porque o diabo sabe que o que muda a vida das pessoas é a palavra quando entra no coração, quando cai na boa terra, porque é aquela que vai dar fruto, é aquela que vai crescer, que vai gerar e vai frutificar, e é o que o diabo não quer. Então que hoje seu coração seja boa terra, e que a palavra seja boa semente, e nessa semente que falávamos aqui domingo, tem tudo que você precisa, tem tudo que eu preciso em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então vamos lá, abra sua Bíblia por gentileza, no livro de Hebreus, capítulo 1, o versículo é o 8. Eu vou voltar um pouquinho ao que foi dito aqui na semana passada, a nós pelo Espírito Santo, a respeito dessa alegria que Deus quer dar para todos nós. Hebreus, capítulo 1, verso 8, em nome de Jesus. Hebreus 1, 8. Lá no Novo Testamento, né? Lá no finalzinho, Hebreus capítulo 1, versículo 8. Em nome de Jesus. É aqui que nós vamos começar. E aí, a Bíblia também está aqui na TV, se você tiver alguma dificuldade, pode acompanhar por aqui, em nome de Jesus. Se você precisar de ajuda também para achar aí, os irmãos estão passando, as irmãs estão aí, para te ajudar em nome de Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 8. Eu não vou demorar aqui, como eu falei, a gente falou disso aqui na quarta-feira passada, mas eu vou voltar um pouquinho, porque o Espírito Santo me falou que ainda tem mais para a gente aprender aqui, em nome de Jesus. Quem achou aí, diga amém. Fala assim, ó. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então lembra que nós falamos aqui que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem aquele queridinho, aquela queridinha. Ninguém pode falar isso de Deus. Não, eu acho que ele é queridinho de Deus, ela é queridinha de Deus, porque para ele parece que só tem alegria. Tudo dá certo, para ela parece que tudo vai bem. Acho que Deus não gosta de mim. Não. O cetro do nosso Deus é um cetro de equidade. E diz ali, né? Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então Deus não faz diferença entre ninguém. Mas aí o versículo 9 que a gente leu diz assim, ó, vamos lá. Amaste o quê? A justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, por essa causa, por esse motivo, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, vírgula, mais do que a teus companheiros. Então aí eu falei aqui, falamos na quarta-feira passada assim, né? Se o cetro de Deus é de equidade, ele não faz diferença entre ninguém, por que tem uns então que recebem mais do que seus companheiros? Porque está escrito ali, né? A Bíblia fala que alguns foram ungidos, ou esse em específico que fala aqui do próprio Filho, que é Jesus, e essa palavra para nós hoje, foi ungido mais do que os seus companheiros. Por quê, pastor? Como eu disse, repito, Deus não faz acepção de pessoas, porém, tudo depende do quanto nós amamos a justiça e do quanto nós aborrecemos a iniquidade. Deus, justamente por ter um cetro de equidade, Ele não pode dar a mesma coisa para o que faz mais, também ao que faz menos. Não tem como. Então o que a gente tem que analisar aqui? O quanto nós temos amado a justiça e o quanto nós temos aborrecido a iniquidade, para que possamos ver essa diferença na nossa vida. Para que alguém possa olhar e falar assim, por que com fulano é diferente? Na casa dele parece que tem um óleo a mais de alegria. Parece que na situação dele ele tem uma coisa diferente. Parece que ali ele recebe mais de Deus. Não, não é isso. O princípio disso aqui, nós falamos no domingo, vou voltar um pouquinho. Está lá, segura aí em Hebreus que nós vamos voltar aí, tá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Falamos aqui no domingo. Inclusive domingo foi tremendo. Quem teve aqui domingo? Deixa eu ver, levanta a mão. Que palavra maravilhosa que Deus nos deu. Nós começamos aqui uma grande campanha de fé, que é a Santa Ceia dos Semeadores.
Nós vamos falar esse mês todo sobre a questão de semear, sobre a questão de plantar. Isso é muito importante, porque a Bíblia não mente, Deus não brinca com ninguém. Nós vimos aqui, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, plantar, isso o que? Ceifará. Pastor, isso é ruim? Não. Isso é bom para aquele que tem prestado atenção no que está plantando, para aquele que tem insistido em plantar. Isso é uma boa notícia, que ele não está contando com a sorte, ele não está apostando aí, quem sabe, não. Tudo que ele está plantando, no tempo certo, na hora certa, com paciência, regando, crendo, ele vai colher. Diga glória a Deus. Mas olha o que diz aqui, segunda carta aos Coríntios 9:6. Quem achou, diga amém. Falamos aqui domingo, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que mais? E o que semeia em abundância também. Então Deus não pode ferir esse princípio da palavra dele. Por isso que nós lemos lá, que aquele que amou a justiça e aborreceu a iniquidade, ele recebeu essa unção, esse óleo de alegria que representa a recompensa, representa a bênção de Deus, mais do que seus companheiros. Aí a pessoa fica lá, mas por que não tenho? Por que eu não consigo? Por que eu não alcanço? Veja como está sendo a sua plantação. Veja, meu irmão, o quanto você está amando a justiça e o quanto você está aborrecendo a iniquidade. Porque quanto mais você plantar, mais você vai colher. Planta pouco, vai colher como? Pouco. Eu pergunto, como é que você está plantando na sua família, na sua casa? Ou quanto você tem plantado de Deus? Hoje é dia da família, né? Nós oramos pela família, então vou tocar nesse assunto. O quanto você tem plantado de Deus na tua família? O que o senhor quer dizer com isso, pastor? A oração, por exemplo, meu irmão, é uma plantação. É um plantio que nós fazemos. Toda quarta-feira nós estamos dobrando o joelho aqui, não é à toa não, irmão. Nós não estamos aqui brincando, eu não estou, você também não. Você não sai lá da sua casa cansado depois de um dia de trabalho, né? Tem gente que eu sei que vem até direto do serviço e faz tudo isso. Meu irmão, isso é um plantio, isso é uma plantação. Você está semeando na sua casa. Diga graças a Deus. E meu irmão, pode ter certeza, quem planta pouco vai colher pouco, mas quem planta em abundância vai colher, hein? Olha, não tem como, olha, presta atenção, eu vou simplificar para você. Não tem como você plantar Deus e colher o diabo. Não tem como você plantar dentro da sua casa, joelhos no chão, você acordar nas madrugadas e plantar lágrimas ali pela tua família e ver, meu irmão, o diabo destruir sua casa. Não tem jeito. Não tem como. Se a senhora, mãe, for uma mulher de oração, que plantar Deus, que plantar oração na vida dos seus filhos, não vai ter como a senhora colher outra coisa. A senhora não vai colher a tristeza de um filho atrás das grades. A senhora não vai colher em nome de Jesus, e isso é bíblico, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Você não plantou oração, lágrimas, jejum, joelhos dobrados, para colher um filho bandido, para colher um filho que a senhora desejava te dar um neto, mas ele foi lá, de repente virou a cabeça, o diabo disse para ele que ele nasceu, ele é homem, mas na verdade ele é mulher, e ele se juntar com outro homem, lhe dá essa tristeza. Não foi isso que a senhora plantou. Não, se a senhora plantar, minha irmã, a justiça, a senhora vai colher o quê? Justiça. Diga glória a Deus. Põe isso no teu coração. Mas pastor, eu plantei, eu sei o que eu plantei, mas parece que agora o diabo está mudando tudo. Fica firme na palavra. Exatamente isso que eu quero dizer para você hoje. Às vezes nós sabemos o que plantamos e deixamos o diabo nos enganar, nos desviamos da palavra de Deus. Não se desvie. Se você plantou algo, se foi plantado daquela maneira, é daquela maneira que você vai o quê? Colher. Se você plantou abacate, você vai colher maçã? Vai colher o quê? Abacate. Se você plantou maçã, você vai colher abacate? Não, você vai colher o quê? Maçã. Então o que você plantou, você vai colher. O problema às vezes é a quantidade também. Há pessoas que não se esforçam muito para amar a justiça. Às vezes fazem um pouquinho para Deus e querem receber o quê? Muito de Deus. Veja como tem sido a sua plantação.
O quanto você tem se esforçado na oração, o quanto você tem plantado na sua casa de Deus. Pastor, não, eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho feito aqui as campanhas, eu tenho estado na presença de Deus, eu estou sendo sincero com Deus, eu estou buscando melhorar cada vez mais. Então creia que o que você está plantando, você vai colher. Mas talvez o seu caso seja Deus falando com você que você precisa melhorar a sua plantação. Fica calmo, só não se desvia do que Deus falou com você. Porque outra coisa que nós precisamos aprender é que ninguém planta hoje para colher hoje. Concorda comigo? Sim ou não? O que você está colhendo hoje, você plantou um tempo atrás. Porque existe o tempo, existe o período do crescimento. E o que você está plantando hoje, você ainda vai colher daqui a um tempo. Amém, Jesus? Pastor, eu não estou gostando da vida que eu estou vivendo hoje. Eu não queria estar dessa forma. Então faz o seguinte, toma a decisão hoje e começa a plantar diferente, começa a plantar muito. Amém, Jesus? Mas planta mesmo, dedica mesmo a sua vida à justiça, ao que é justo. Deus, eu vou amar, eu vou passar mais tempo na oração, na tua presença, eu vou buscar mais da palavra, eu vou estar mais ali na tua casa, eu vou me dedicar mais. Meu irmão, isso tudo você vai o quê? Colher. Você vai colher. Eu sou prova disso e tem muitos aí que podem dizer que são também. São testemunhos de um plantio. Enquanto muitos estavam lá fazendo o que lhe agradava, essas pessoas que estavam plantando a justiça, fazendo o que agradava a Deus, hoje estão colhendo. E daqui a um tempo vai colher mais ainda, diga glória a Deus, se continuar plantando. A Bíblia fala em Gálatas, se não me engano, capítulo 6, versículo 9, diz assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, o que diz? Ceifaremos, está vendo? É uma colheita. Colheremos, se não tivermos ou se não houvermos o quê? Desfalecidos. Então esse é o problema, tem muita gente que entre o plantio e a colheita ela desfalece. Tem muita gente que entre o plantio e a colheita se desvia. E é aqui que eu quero entrar nesse assunto com você. Eu vou correr porque o nosso tempo é curto. Volta lá em Hebreus, eu pedi para você guardar lá. Nós estávamos no capítulo 1, agora nós vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, presta atenção nisso aqui. Capítulo 2, versículo 1. E essa palavra aqui, eu não sei se já aconteceu com você, tem vezes que parece que tem palavra que está perseguindo a gente. Na segunda-feira eu abri a Bíblia e estava meditando, Hebreus 2, 1. Aí eu li, falou o meu coração, mas amém. Na terça-feira eu fui abrir a Bíblia de novo, estava lá buscando, de repente, sem pensar ou sem desejar, eu parei de novo aonde? Em Hebreus 2:1. Aí ontem, na terça-feira, eu sempre compartilho lá, eu assisto lá o SOS da Fé. Quem assiste o SOS da Fé? Irmão, está uma benção, hein? Olha como Deus está usando a vida ali do pastor Jaime, do missionário. Não perde não, acho que começa a partir das 7 da noite, ali até 10 horas da noite. É uma benção, está sendo muito bom. Eu falei, eu vou ouvir a palavra, né? O missionário sempre dá uma mensagem lá, ele faz uma participação. Aí ele entrou para dar a mensagem, o que ele falou? Hebreus 2:1. Eu falei assim, essa palavra está me perseguindo. Mas sabe o que é isso? Alguma coisa Deus quer falar com você. Quando isso acontecer com você, lembra do pastor? Eu preciso parar e prestar atenção aqui, porque alguma coisa Deus quer falar comigo. Você vai aqui, você escuta a mesma coisa. Você vai lá, você escuta a mesma coisa. Então eu entendi que essa palavra Deus queria falar e falou comigo, que eu tenho que dar ela hoje, para que a tua vida seja uma vida sem desvio. Diga graças a Deus. Às vezes está dizendo, pastor, mas já plantei muito, estou plantando, mas não estou vendo resultado. Cuidado, quer ver? Olha o que diz aí, Hebreus 2:1. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó, portanto, convém-nos atentar com mais o quê? Diligência, atenção, com mais cuidado, para as coisas que ainda vamos ouvir? Não, que já temos o quê? Ouvido. Por quê? Para que em tempo algum, irmãos, presta atenção nisso, em tempo algum nos desviemos delas. Então escuta, olha para o pastor, se já foi plantado, se você já ouviu de Deus aquela palavra, e Deus colocou aquilo no teu coração, você tem que guardar.
Cuidado, eu citei aqui, nem pedi para você abrir, mas eu citei Gálatas 6,9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Porque tem gente que nesse processo, do que Deus planta no coração dela até ela colher, ela acaba se desviando. E o se desviar, não é só você se desviar da igreja, tem muita gente hoje desviada da casa de Deus, saiu da casa do Pai, nunca mais voltou, né? Aí você até brinca, você encontra uma pessoa e fala: ô fulano, e aí, você está firme? Então, não fui mais, eu estou meio assim, né? Estou meio desviado. Que meio desviado? Não tem meio desviado, está desviado inteiro. Ou está ou não está, ou você está firme ou você não está. E a pessoa se desvia da igreja, mas não é isso. Às vezes, até dentro da igreja, escute o que eu estou te falando, até dentro da igreja pode acontecer de nós nos desviarmos da palavra que Deus nos deu. Por quê? Você está servindo a Deus, você está servindo ao Senhor, mas às vezes Deus pôs algo no teu coração, te deu um propósito, um sonho, uma promessa, como eu falei no domingo aqui, plantou aquela sementinha de mostarda em você, meu irmão, e o desejo de Deus era que aquilo crescesse. Mas o tempo foi passando e você acabou se desviando daquilo que já foi o quê? Falado. Vou dar alguns exemplos aqui. Deus disse pela palavra, porque tudo que Deus fala é pela palavra. Deus disse pela palavra que você já está curado de uma enfermidade que você tem aí desde nascença, anos. E o dia que você ouviu da boca de Deus aquilo que Ele falou pela palavra, aquilo entrou no seu coração. Está entendendo, sim ou não? Foi plantado. Você teve aquela certeza. Só para você entender. Já foi dito, já foi falado, você já ouviu de Deus, você está curado. Deus falou pela palavra. Aí vai passando o tempo, passa um dia, passa 2, passa 3, você deixa de olhar para a palavra e começa a ver que os sintomas ainda estão lá. Aí você vai lá e faz um exame, o médico vem para você e fala assim: daquela primeira vez que você fez o exame para agora, piorou um pouquinho. Você sabe que o que muita gente faz? Eu acho que aquilo que Deus falou, na verdade não era bem assim. Já começa o quê? Se desviar. Eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou começar um outro tratamento, acho que eu vou fazer outra coisa, eu acho que eu vou isso, aquilo. E às vezes até começa a orar de novo pela mesma coisa. Como se ainda nem tivesse o quê? Recebido. Mas meu irmão, já tinha sido falado, você já tinha ouvido que pelas feridas de Jesus você já estava curado, a semente está lá. E aí você abandona aquela semente, como se ela não tivesse vingado. Mas ela está lá. Foi você que se desviou. Mas pastor, o que eu faço agora que eu percebi que eu abandonei a semente? Volta de novo. Começa a regá-la novamente, porque a semente está lá. O que Deus falou está o quê? Falado. O que Deus plantou está plantado. É você e eu ficarmos firmes. Vamos dizer que Deus já falou com você, você já ouviu de Deus pela palavra, que a tua família é de Jesus, que o teu marido é um homem de Deus, a tua esposa é uma mulher de Deus, você já ouviu. E aquele dia que você ouviu de Deus pela palavra, seja um pregador ou você lendo, aquilo entrou no teu coração, você teve uma certeza. Mas aí o tempo vai passando, você começa a olhar para o teu marido e ele não muda nada. Você começa a olhar para a tua esposa, ela parece que está igual. Você começa a olhar para o teu filho, parece que ele está piorando. O que a pessoa faz? Ela acaba se desviando, ela começa a procurar um plano B. Não, eu vou ter que mandar ele embora de casa, não vai ter jeito não. Eu vou ter que tomar outra atitude, porque isso, aquilo. Não, você tinha que ficar firme no que Deus falou. Convém nos atentar com mais diligência para o que já temos o quê? Ouvido. Você já ouviu. Deus já te deu a certeza, Deus já te deu a palavra, você quer mais o quê? Não, eu queria uma outra, não tem outra palavra, é essa aí, é você ficar firme nela. Deus já plantou a semente, quem está entendendo, diga glória a Deus. Não se desvie dela, em tempo algum. Por quê, pastor? Porque vai ter tempo que vai ficar difícil. Olha, vou dar um exemplo para você. Um dia Deus plantou no meu coração, pela palavra, que eu tinha um chamado para pregar o evangelho. Vou ser sincero para você, mas teve tempo que ficou tão difícil que eu cheguei a pensar que não era o meu chamado. Quase que o quê? Desviei.
Não é que eu desviar da igreja, eu ia continuar servindo Jesus, talvez fazendo uma coisa ou outra, mas eu ia desviar da palavra que Deus me deu. Eu tinha certeza, o dia que Deus falou comigo, eu não tinha dúvida, mas às vezes os tempos mudam, meu irmão. Tem hora que a coisa fica o quê? Difícil, fica ou não fica? As circunstâncias mudam, a coisa começa a apertar, e é nessa hora onde começam os desvios. Cuidado para você não se desviar. Eu já preguei um tempo atrás sobre isso, e nós falamos aqui a respeito da navegação, aquela navegação no passado. Hoje é tudo moderno, tem lá os equipamentos, né, GPS e tal, mas antigamente o navegador ele tinha que pegar o mapa, pegar a bússola, traçar lá a rota, e começar, e partir e sair. Só que no outro dia ele tinha que voltar e conferir para ver se ele ainda estava na rota. Por quê? Porque se um dia ele se desviasse um pouquinho e não corrigisse, no segundo dia, aquele desvio pequenininho estaria o quê? Maior, né? E depois no terceiro dia, maior. Quando ele pensasse que não, e ele deixasse a coisa solta, né? Ele acharia que estaria indo para um lugar, e poderia chegar num lugar completamente o quê? Diferente, desviado completamente do propósito, daquela palavra que ele já tinha o quê? Ouvido. Você tem que voltar lá, meu irmão. Por isso que eu falo da importância de você regar. Você voltar naquilo que Deus falou no teu coração, para que em tempo algum, prestar atenção, se apegar, para que em tempo algum você venha o quê? Se desviar, porque o que está plantado, está plantado. Se você ficar firme, você vai o quê? Colher, não abandona a tua semente, não. Meu irmão, não abandona como se não tivesse vingado. Acho que não vingou, deixa para lá, vamos ver se eu planto em outro lugar, vamos ver se eu... Não, é aquela ali que Deus te deu, é aquela palavra. Você precisa, eu preciso me apegar àquilo que eu já ouvi. Porque às vezes Deus já te deu a palavra, Deus já plantou a semente no teu coração. O tempo vai ficar difícil, mas a semente está lá. As circunstâncias vão mudar, mas o que Deus falou já está o quê? Falado, você já ouviu. Agora tem que ficar firme. Muda para mim a tradução, coloca para mim, tem a Bíblia RA aí, se eu não me engano, é a revista atualizada, ela fala um pouquinho diferente. Olha como a gente entende até melhor. Olha lá, ó. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais o quê? Firmeza. As verdades já o quê? Ouvida. Meu irmão, Deus não mentiu, Deus não mente. Se Deus falou que você está curado, foi verdade ou mentira? Verdade. Você já ouviu a verdade da boca de Deus, a verdade está aqui, ó, que a tua família é uma bênção, que o teu marido está salvo, que a tua esposa é de Deus, que você já está curado. Mas o que acontece? Às vezes está lá, ó, as verdades já ouvidas, para que jamais nos desviemos. A gente começa a se desviar. Sabe, o que Deus falou foi verdade. Deus não mentiu, Deus não brincou, Deus não brinca. Então nós ouvimos a verdade, mas muitas vezes falta nos apegar com mais firmeza. Diga glória a Deus. O missionário falava ontem isso, e ele falava sobre Jacó. Quando Jacó viu o anjo, o que ele fez? Agarrou, irmão, e segurou. Porque ele sabia que aquele anjo estava ali para abençoar ele. E ele não soltou, e sentiu dor, e sofreu, e foi aquela luta a noite inteira. Mas ele se pegou com firmeza até que a bênção dele chegou. Diga glória a Deus. Nós temos que fazer o mesmo. Um exemplo claro que eu estou falando aqui, vamos lá, está em Gênesis 12. Eu citei aqui domingo, mas só citei, e hoje eu quero ver um pouquinho mais profundo aqui com você. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Meu irmão, a gente tem que se pegar com mais firmeza as verdades que a gente já ouviu. Eu ouvi verdade de Deus, Deus não estava brincando comigo. E às vezes o tempo vai ficando difícil, e a gente pega aquela verdade e fala, mas acho que não era bem assim não, eu acho que não era tão verdade, eu acho que não era tudo aquilo que Deus falou. Não, meu irmão, fica firme, não se desvie da verdade. Podem existir muitos cristãos que nunca saíram da igreja, mas estão desviados da palavra, não ficou atento àquilo que um dia Deus falou. Era para chegar em tal lugar e não vai chegar, era para receber tudo aquilo e não vai receber, vai ficar aquém daquilo que Deus queria. Por que vai ficar quem? Porque um dia Deus plantou no coração dele, Deus plantou no coração dela algo grande, e aí o tempo foi ficando difícil. Mas acho que não era tão grande assim o que Deus queria, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. É como Josué, lembra? No final da vida de Josué, Deus fala para ele, chega assim, ô Josué, você já está indo já
está acabando o teu tempo aqui na terra, você já está indo embora. Mas ainda ficou muita terra para ser o quê? Conquistada. Porque o tempo vai passando, a gente vai desviando o foco do objetivo. Tem que voltar, tem que voltar a palavra, tem que voltar a semente, dizer: Jesus, eu vou continuar regando aquilo que um dia o Senhor plantou. Não vou ficar 1 centímetro aquém do que o Senhor disse que já era meu, da verdade que eu ouvi da tua boca. Diga glória a Deus. Eu já ouvi, você também já ouviu. Você tem que ficar firme. Olha o que aconteceu aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Quem está entendendo, diga amém. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus fala para ele: então você vai sair e vai, estou te dando uma ordem. Versículo 2, e aí Deus planta no coração dele: eu far-te-ei uma grande nação. É verdade que Deus fala assim ou não? Deus falou aqui, foi só para deixar o Abraão animado? Claro que não, meu irmão. Deus falou e Deus queria, Deus ia fazer. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção, Abraão. 3, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que o Abraão fez? Ele pegou, obedeceu e partiu, com aquela palavra no coração. Ele já tinha ouvido de Deus, sim ou não? A verdade que Deus queria para a vida dele: eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ser uma bênção. Mas aí aquilo que eu falei, o tempo vai passando, as circunstâncias vão mudando, e tem tempo que é bom, mas tem tempo que é o quê? Ruim. É onde muitos se desviam. Não foi diferente com Abrão. Vai lá para o capítulo 16 agora, aí em Gênesis mesmo, capítulo 16. Deus tinha ouvido a verdade pela boca de quem? De Deus. Convém-nos atentar com mais atenção, diligência, cuidado das coisas que já temos ouvido. Deus fala pelo que, irmãos? Pela palavra. Então fica com o que Deus falou. Por quê? Porque vai ter vozes querendo te desviar. Não deixa o desvio entrar na sua vida. Olha o que aconteceu aqui, versículo 1, capítulo 16, verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era o quê? Agar. E daí? Olha para o pastor. O que tinha a ver a serva egípcia? Diga comigo assim, ó, desvio. Começou o desvio aqui. Não tinha nada a ver Agar, meu irmão. Era ele quem? E Sara. Sabe quando começa o desvio? Quando a gente começa a olhar para a direita e para a esquerda. Irmão, ele tinha uma esposa, acabou. Olha, cuidado, estou falando para você diante do Espírito Santo, isso aqui é de Deus que eu estou falando. Deus te deu o teu marido, Deus te deu a tua esposa. Não tem ninguém no teu trabalho, nem na tua casa, nem vizinho, nem gente boa que seja, que você tem que começar a cogitar alguma coisa. Isso é desvio, repreende em nome de Jesus. O que Deus te deu está dentro da sua casa. Amém? Para com essa história aí. Ah, mas já pensou se desse certo? Ah, ele já não quer nada com ele mesmo. Não, Deus, eu sei, mas só assim, né? Amarrado em nome de Jesus. Ah, mas já pensou? Aquela fulana lá do serviço, aquela ciclana lá, minha vizinha. A minha esposa já não me entende e tal. Repreende em nome de Jesus. Deus, o que o Senhor me deu, a palavra que o Senhor me deu está aqui. Eu não posso me desviar. Deus falou para Josué: não te desvie nem para a direita. Fica naquilo que Deus falou com você. Você já ouviu de Deus. Convém nos atentar com mais atenção, diligência, cuidado, com mais firmeza, as verdades que já temos ouvido. Você já ouviu o que você precisa. É só ficar firme, só não se desviar. Então, quando começa o desvio? Quando é Abraão e Sara, foi eles que Deus chamou, foi ou não foi? Aí entra Agar. O que tem a ver Agar? Está colocando coisa onde Deus não colocou. Cuidado para você não fazer a mesma coisa, meu irmão. Colocar coisa onde Deus não colocou. Começar a observar em volta. Não, você tem que ficar firme. O teu alvo é a palavra que Deus te deu. Diga graças a Deus. Fica firme no que Deus falou no teu coração. Senão você começa a fazer um plano B sem perceber. Meu irmão, e o melhor plano é o que Deus fez para você. Não saia do plano de Deus. Amém, Jesus? Não saia do plano A. E aí? E se o plano A não der certo? Não, o plano A sempre dá certo. Diga glória a Deus. O
plano A nunca dá errado, porque esse plano A é o plano de Deus. Amém, Jesus? Não tem essa, não, se não der, eu só estou pensando assim, pastor, se não der. Não, meu irmão, repreende-se a coisa do diabo. Está amarrado em nome de Jesus. Deus não falou mentira com você, Deus falou o quê? A verdade. Aí começou o desvio. Olha o versículo 2. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Já viu gente falar assim? Põe tudo a culpa em quem? É porque Deus não está me ajudando, porque Deus não está fazendo, porque Deus não está me abençoando, porque Deus não sei o quê. Como se a culpa fosse de quem? De Deus. O que nós lemos lá? Quem planta pouco, ué, e a culpa é de Deus. E quem planta em abundância vai colher em abundância. Meu irmão, está faltando para você, começa a plantar mais. Planta mais. Meu irmão, ama mais a justiça, se aproxima mais de Deus, que eu tenho certeza, se você olhar para a tua vida, assim como eu olho para a minha, você vai ver que dá para melhorar. Dá ou não dá? Sim ou não? Tem muita coisa aí para melhorar. E o diabo começa com essa conversinha fiada dele, que Deus não está te ajudando, que Deus não está me abençoando. Meu irmão, se existe um erro, isso não está em Deus. E quando começa o desvio? Quando a pessoa começa a encontrar o problema em quem? Em Deus. Ela começou a se desviar. Você começou a ouvir de uma pessoa assim: é porque Deus não me ajuda, porque Deus não está me abençoando, porque parece que Deus não está vendo o que eu estou passando. Ela começou a se desviar. Foi o que aconteceu com Sarai. E ela se desviou, ainda desviou Abraão. Quer ver? Diz assim: o Senhor me tem impedido de gerar. Ao plano B: entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E aí vem a pior parte: e ouviu Abraão a voz de quem? Irmão, a voz de Deus, ele já tinha o quê? Ouvido. O que a Bíblia diz? Fica com aquilo que você já tem ouvido. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para as verdades que já temos ouvido. Meu irmão, você não precisa escutar outra coisa. Se qualquer outra coisa que vem, vai vir de quem? Do diabo, porque a voz de Deus você já ouviu. E Deus não tem duas palavras. Escute isso que eu estou falando, que é profundo. Se você tem certeza que já ouviu a voz de Deus, então essa outra voz vem do diabo. Qualquer outro plano vai vir de quem? Porque como que Deus fala uma coisa e depois fala outra? A Bíblia fala que Deus não tem sombra de variação. A Bíblia fala que Deus, ele é sim, sim, não, não. E o que passa disso? É do maligno, está escrito. E o Abrão não percebeu isso. Que o que Deus tinha para falar, Deus já tinha falado. Essa direção vinha de Deus? Claro que não, meu irmão. E às vezes a gente não presta atenção que o que Deus tinha para falar, Deus já? Escute isso, Deus está te salvando, hein? Escute isso, que Deus tinha para falar para você, Ele já falou. Porque Ele fala por onde? Pela palavra. Cuidado com essa voz que sopra aí. Pode ser o teu marido, pode ser a tua esposa, viu? Pode ser teu filho, pode ser teu pai, pode ser tua mãe. O que Deus tinha para falar para você, Ele já falou aqui, ó. O que Deus tinha para plantar no teu coração já está plantado. Diga a glória a Deus. O que acontece é que às vezes a gente dorme e vem o inimigo, como Jesus explicou, e semeia o joio no meio do trigo. Por quê? Porque a gente dorme e acaba se desviando. E ele ouviu aquela voz. Isso aqui é profundo, irmão. Isso aqui eu sabia que Deus estava falando comigo ali. E eu meditei, e agora aqui nesse culto, olha, foi muito forte mesmo. É para mim, tomo para você. O que Deus tem para falar para você, Ele já falou. Se você dá ouvido a outra voz, você pode ter certeza que não é a de Deus, que não está no plano de Deus, porque Ele disse claramente para mim, disse claramente para você: presta atenção no que já te foi falado, na semente que já te foi plantada, no plano que já te foi revelado. Você está entendendo, sim ou não? É isso. E às vezes a gente começa a dar ouvido e faz o quê? Se desvia. Eu conto aqui, eu sempre falo de um amigo, pastor, que ele estava cumprindo o ministério dele, o chamado dele, estava na igreja da graça, Deus o chamou, Deus revelou para ele o plano ali, o salvou, você vai pregar.
E ele está fazendo a obra, tudo. Aí vem um outro pastor amigo, né, conhecido, chega para ele: rapaz, você não quer pregar lá na minha igreja não, ser pastor lá? Porque olha aqui, quanto que é a sua ajuda aqui? Ah, rapaz, isso não é ajuda para você não. Lá, lá a gente tem condição, na minha igreja nós vamos te ajudar com tanto todo mês, e você ainda vai ter isso, vai ter aquilo outro, vai ter aquilo outro. O que Deus tinha para falar, Deus já tinha falado. E aí vem a voz de Sarai, porque o diabo vem sempre num momento difícil, né? A pessoa está passando a luta, e ele falou que estava passando uma batalha tão grande, aquela luta, e Deus falava no coração dele: mas eu vou te abençoar. E veio aquela proposta. Ele falou com Deus, e Deus falou com ele: olha, a direção que eu tinha para te dar, eu já te dei. Ele falou: olha, nem que for para os filhos dele, ele fala, né, para comer arroz com feijão, mas eu vou ficar onde Deus me chamou. E ainda bem que ele não foi. Ainda bem que ele não foi. Então cuidado, meu irmão. Eu não sei o que Deus está falando ao seu coração, mas o Espírito Santo sabe exatamente o que é. Exatamente o que você precisava ouvir. Repito, bato nessa tecla: convém nos atentar com mais diligência, nos apegar com mais firmeza do que já temos ouvido. Se Deus diz que você está curado, meu irmão, pronto, você está curado. Mas o médico falou que piorou, meu irmão, esquece essa voz, porque a verdade foi aquilo que Deus disse. Se apega à verdade que já te foi dita e fica firme nela, porque o que você plantou, o que foi plantado no seu coração, vai o quê? Vai gerar, vai. Ele foi e cometeu esse erro, ele ouviu a voz de Sarai, meu irmão, ele caiu feio. Caiu. Deus falou para ele: Abrão, não era esse o plano que eu tinha para você? Vamos continuar. No versículo 17, diz assim, aliás, capítulo 16, versículo 16, escuta isso. Capítulo 16, verso 16. E era Abraão da idade de 80 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Quer dizer, quando ele desviou do plano de Deus, ele tinha quantos anos? 86 anos. Agora capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abrão da idade de quantos anos? 99 anos. 86 foi o ano em que ele se desviou. Depois Deus volta a falar com ele, presta atenção, com 99 anos. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Olha o que Deus vai dizer para ele agora: anda na minha presença e ser o quê? Ser perfeito não é não ter defeito, ser perfeito é ficar fiel, firme ao plano de Deus que é perfeito. Olha, 86 a 99 dá quantos anos aí? Hã? 12 anos, né? 13 anos, sem ouvir a voz de quem? De Deus. Ainda bem que depois de 13 anos, ele percebeu o desvio e voltou para aquilo que Deus já tinha o quê? Falado. De onde ele nunca deveria ter saído. E aí quando ele volta para aquilo que Deus já tinha falado, ele consegue encontrar a presença de Deus de novo. E o Senhor volta a aparecer para ele, está lá, ó, e apareceu o Senhor: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, fica no que eu te falei. E Deus cumpre a promessa na vida dele. Meu irmão, minha irmã, Deus vai cumprir na sua também. Repito, o que Deus tinha para falar para você, Ele já falou. Vamos voltar lá em Hebreus capítulo 2, verso 1, onde a gente começou, e a gente vai terminar. Dá um glória a Deus aí bem forte, irmão. E Deus te fez lembrar do que Ele falou com você, hein? Volta lá, Hebreus capítulo 2, verso 1, você estava quase se desviando. Eita, pastor, já estava achando que Deus já não era mais comigo, já estava achando que Deus estava me impedindo de ser feliz, me impedindo de gerar, que Deus não estava me ouvindo. Não, Deus sabe exatamente o que Ele te falou. Ele diz aí, Hebreus 2:1:
Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Deus já falou com você. Deus já plantou a semente no teu coração, meu irmão. Já está dentro de você o que Deus falou contigo. É nisso que você tem que ficar. Não vai procurar outra direção, não. Cuidado para você não ouvir a voz de Sarai, do amigo, da amiga, do marido, da esposa, ou do pai ou da mãe. Não, filho, se não der certo lá, vem para cá, que a tua caminha está aqui arrumadinha, tem lugar para você. Não, fica firme. Fica firme em nome de Jesus. Eu me lembro que eu sempre falei aqui que uma coisa que me importunava muito foi eu não ter pegado lá o meu diploma quando eu terminei a faculdade, né? Falei, Deus, mas eu tenho que pegar esse diploma, porque ficou uma coisa incompleta na minha vida. Eu sei que eu não vou exercer, eu já aceitei o chamado do Senhor, mas eu quero pegar, Jesus, eu quero pegar. E eu ficava orando, e aquilo me incomodava, e eu fazia propósito com Deus, o Senhor tem que me dar a condição de eu terminar o que eu comecei lá. Eu até falava assim para Deus, é uma torre de Babel na minha vida, Deus, está errado isso. E um dia Deus mostrou. O que, pastor? Deus mostrou para mim que no meu caso, tá? Cada caso é um caso, e Deus falou comigo que eu não podia ter um plano B. Porque teve momentos que eu vou ser sincero para você, se eu tivesse a condição, a formação de trabalhar naquilo que eu tinha estudado, talvez eu voltaria atrás. Talvez a situação falaria mais alto. Deus não permitiu. Deus fez com que eu matasse os meus bois. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? A Bíblia fala que quando o Elias, ele chamou Eliseu tinha 12 juntas de bois. Bom, 12 juntas de bois não era para qualquer um naquela época, não, era só para fazendeiro. O Elias passa pelo Eliseu, joga a capa nele assim, e o Elias não precisa falar nada, porque as coisas de Deus são assim. O Eliseu já sabia, o Elias também, e o Eliseu também. Talvez ele estava orando lá, Deus, o que o Senhor quer de mim? Quem tem um chamado sabe, né? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O Elias passa assim, joga a capa nele e vai embora. O Eliseu passa, vai correndo e fala assim, homem de Deus, deixa só eu despedir da minha família. Não teve palavra nenhuma ali, porque Deus já tinha o quê? Falado. Diga glória a Deus. E Deus tinha que falar, Deus já tinha falado no coração de Eliseu. Elias só passa e joga a capa. Ele já entendeu tudo. Correu lá e falou assim, deixa eu despedir da minha família. Disse, vai e volta que tem eu contigo. Teu negócio é com quem? Que Deus te falou com você, já falou. Eu só estou aqui cumprindo a minha parte. Faço a mesma coisa que você, estou jogando a capa, meu irmão. Que Deus tinha que falar com você, ele já falou. Diga glória a Deus. O que ele faz? Ele mata os bois. Pega lá o arado, acaba com tudo. Faz de lenha, dá um churrasco para todo mundo. Para não ter aonde voltar. Diga glória a Deus. Irmão, eu não quero sair do plano de Deus. Você tinha lá um contato de uma pessoa, muitos anos atrás, que você conhecia. Que a gente é muito amigo, pastor. Era um amigo, a senhora diz, ou o senhor diz, era uma amiga, tal. Irmão, não tem esse plano B. Às vezes, num momento difícil do seu casamento, aquela pessoa pode chamar. Pastor, mas não tem nada a ver. Tem sim. Acaba com tudo. Exclui, tira da sua vida. Estou sendo usado por Deus, hein? Tira da sua vida. Você já não pegou um caminho diferente? Você não decidiu seguir o plano de Deus? O que Deus falou já está falado, meu irmão. Acabou, não volte atrás não. Convém nos atentar com mais diligência, mais cuidado, firmeza, mais amor às coisas que já temos ouvido. O que Deus falou para você um dia foi verdade. E essa verdade continua sendo verdade. Diga graças a Deus. Para que em tempo algum nos desviemos dela. Não deixe o desvio entrar na sua vida, não. Não permita o desvio entrar na sua vida. Se Deus falou, fica com aquilo que foi plantado no seu coração. Vai regando, vai cultivando. Se o momento ficar difícil, volta lá. Planta mais, replanta a mesma semente, planta e replanta a mesma palavra, porque o que Deus falou já tinha falado, e você vai colher em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus, que Ele merece. Glória! Amém? Bem forte, que o nosso Deus é maravilhoso. Pode ficar de pé.
Eu creio que vai ter óleo de alegria em breve aí na sua casa. Diga graças a Deus. Deus vai abençoar você, sua família. Eu já vou até pedir, tem aí o óleo, já está preparado? Entrega lá para todo mundo. Eu peço até perdão a você que dessa vez nós não tínhamos o frasco, tá? Já acabou aí nos outros cultos, glória a Deus por isso. Acabou aí nos cultos passados. E aí os irmãos vão te entregar no saquinho. Mas a bênção é a mesma. Chega lá na sua casa, despeja lá onde Deus te dirigir, coloca num copinho lá, unge a tua família. Você pode jogar lá a senhora que limpa a casa, na água lá que a senhora passa o pano, passa na casa inteira, amém, Jesus? Põe lá no produto de limpeza, fala: Jesus, eu vou passar aqui na minha casa. Ele é um óleo perfumado, pode usar lá onde Deus te dirigir. Unge as roupas do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Fala: Deus, o Senhor não mentiu, o Senhor falou a verdade comigo, e eu quero ter esse óleo de alegria na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Amém, Jesus? Isso, segura aí na tua mão. Cadê a folha da oração pela família? Pega aí. Isso, você já escreveu o nome da sua família aí. Nós vamos dobrar os nossos joelhos, porque o que nós estamos fazendo aqui é plantação, meu irmão. Nós estamos plantando. Você está plantando aí na tua casa. Tem muita gente que quer mais, mas está plantando tão pouco. Eu convido você a estar aqui na próxima quarta-feira, a dobrar os joelhos pela sua família, que nós precisamos plantar. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta em abundância, vai colher em abundância. Ore mais, busca mais, que você vai ter mais de Deus na sua casa. Mais alguém? Então fecha os teus olhos agora, pega essa folha, põe assim no seu coração. Oh Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Oh Pai, que palavra, eu tenho certeza que ela foi uma resposta, meu Deus, assim como foi para mim, para muitas pessoas que estavam aqui nesta noite, que ouvirão esta mensagem pela internet, aonde ela chegar. Porque, meu Pai, o Senhor não mudou, Pai. O Senhor disse para nós prestarmos mais atenção no que o Senhor já falou, na direção que já foi dada. Meu Deus, nós precisamos ter mais firmeza no que o Senhor já disse, porque a verdade já foi dita. Meu Deus, o que o Senhor tinha que falar, o Senhor já falou. Meu Pai, se surgir uma nova direção, não vem de ti. O plano B, meu Pai, não é do Senhor. O do Senhor é o plano A, que o Senhor disse a Abraão: Abraão, eu farei de você uma grande nação. E Abraão saiu com aquela palavra, mas depois se desviou, tentou um plano B, tentou um outro jeito. Meu irmão, fica no que Deus falou contigo. Isso, Deus está confirmando hoje. Se Ele disse que você está curado, então você está curado, homem de Deus, ou mulher de Deus. Não importa o que deu lá no exame, não. O que Deus disse e está dito, está falado, é você ficar firme, é você segurar a palavra, é você segurar o que Deus falou no teu coração. Segura essa semente, fica firme nela, porque ela vai gerar, ela vai crescer em nome de Jesus. Eu creio. Se Deus diz que você já está abençoado, então você está. Se Deus disse que a tua família pertence a Ele, então pertence. Se Deus falou que aquele homem vai ser um homem de Deus, e você ouviu a voz de Deus pela palavra, meu irmão, não aceite outra coisa, porque Deus fala pela palavra, Deus fala pela verdade, e a verdade, e Ele não mentiu. Se apega à palavra, se apega ao que Deus falou. Isso, se Deus disse, meu irmão, que você e a sua casa serviriam ao Senhor, então vocês servirão. O que Ele falou, meu irmão, está dito. Basta nós ficarmos firmes, sem desvio. Olha, Deus não deixa eu desviar. As propostas vêm, o diabo vem todo dia tentando fazer proposta, tentando tirar você do plano de Deus, do projeto de Deus, do plano A, tentando atrair você com propostas atraentes, para tentar tirar você da presença de Deus, daquilo que Deus planejou para a tua vida. Mas você ouviu a palavra hoje, guarda no seu coração. Diga: Jesus, eu vou ficar firme no que o Senhor disse a mim, porque a verdade já me foi dita, é nela que eu vou me apegar. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Mais perto está agora do que antes, meu irmão. Mais perto está agora do que antes, minha irmã. A semente já está para dar fruto.
Isso, fica firme, guarda o teu coração, para que você não deixe de ouvir a voz do Senhor por ter saído do plano de Deus, como Abraão deixou de ouvir a voz do Senhor 13 anos, porque saiu do plano de Deus. Fica firme naquilo que Deus falou contigo, porque o que Ele prometeu Ele vai cumprir, em nome de Jesus Ele vai cumprir. Eu creio. Meu irmão, agora é hora de você plantar. Quanto mais você plantar, mais você vai colher. Eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos agora. Dobre os seus joelhos agora pela sua família. Coloque essa folha debaixo dos seus joelhos. Os seus joelhos é o melhor lugar para a sua família estar. E agora você vai plantar. Planta, mãe, na vida do seu filho agora em oração. Começa a abençoar ele. Isso, Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sim, Pai, eu creio. É na Senhora, minha irmã, que o teu filho será bendito. É no Senhor, meu irmão, que a tua filha será abençoada. Então começa a plantar. Fala: Deus, eu abençoo meu filho, eu abençoo a minha filha, eu abençoo meu marido, eu abençoo a minha esposa, eu abençoo meu pai, a minha mãe, eu abençoo o Senhor. E isso, começa a abençoar, cita o nome deles, um por um. Isso, vai falando para Deus: Jesus, é ele, é ela. Dobra os seus joelhos agora, diga: Pai, a minha família eu coloco no teu altar, eu coloco a minha casa agora diante do Senhor. É aquele que está desempregado, mas em nome de Jesus eu planto na vida dele, abençoando, declarando que as portas já se abriram. É aquele, meu Pai, que está lá no hospital internado, e o médico disse que não tem jeito, que não tem solução. Meu Pai, eu planto na vida dele, dizendo que ele está curado, em nome de Jesus, ainda que seja um câncer. Se o Senhor disse que está curado, então ele está curado. Meu Pai, manda o teu anjo lá agora. Meu Pai, aquele que está atrás das grades, é aquele que hoje, meu Pai, está preso pelo vício da bebida, do cigarro, Jesus, até mesmo das drogas, do crack, da cocaína, da maconha. Meu Deus, o Senhor disse que já está liberto, então está liberto. Nós profetizamos, declaramos a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Isso, meu irmão, isso, minha irmã, vai abençoando a tua família agora. É os teus joelhos dobrados que estão alcançando, seja qual for a distância, em o nome de Jesus. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu abençoo a minha família. Diga: eu planto em oração, na certeza de que eu vou colher. Fique de pé agora. Isso, Pai. Agora, meu Pai, eu vou entrar num combate contra o mal. Eu sei que tem demônios, ó Deus, fazendo propostas para esta pessoa se desviar, sair da palavra, sair do propósito. Mas eu falo a você: demônio, pega o que é teu e vai embora agora. Em nome de Jesus, eu não estou te pedindo, eu estou te mandando. Eu estou dizendo: você vai sair daí agora com todo o teu mal, com tudo que te pertence agora. Vamos, pula para fora. Demônio maldito que tem tentado tirar esta pessoa da direção de Deus. É você que tem colocado a dúvida, o medo, é o pecado, a incerteza, seja o que for, eu repreendo agora, eu te amarro em nome de Jesus. Meu irmão, levanta a sua voz agora contra o mal. É hora de batalhar contra tudo aquilo que não presta, seja o que for. O demônio que recebeu um trabalho de macumba, de feitiçaria, que foi feito para acabar com esse casamento, para acabar com essa família, para colocar no meio desse casamento uma terceira pessoa, eu digo: sai daí, demônio, pula para fora agora, Satanás. Demônio que foi pago com rosas vermelhas e champanhe para destruir esse casal, o demônio chamado Pombagira, eu digo: sai, solta, pode soltar essa vida agora, pode sair daí com esse vício. É o vício maldito da bebida. Essa pessoa não consegue ficar sem beber, não consegue ficar sem fumar. É você, demônio, que está aí. Não é um pedido, é uma ordem que eu te dou agora. Solta essa vida, solta essa família, solta essa casa, solta esse lar, sai desse casamento. É alguém que dentro de casa tem visto até vultos, ouvido até vozes. É você, demônio, que todo dia causa briga dentro dessa casa, toda semana causa briga dentro dessa casa, causa confusão nessa família. É amarração financeira. Essa pessoa não consegue trabalho em lugar nenhum, a vida financeira está amarrada, a vida está travada. Eu te repreendo, eu te amarro, diabo, eu exijo em nome de Jesus. Diga comigo assim, igreja, diga: todo mal, toda tristeza, toda amarração, toda amargura na minha vida, na minha casa, na minha família, diga em nome de Jesus:
eu ordeno, diga sai, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus, em agradecimento a Deus agora, meu irmão. Deus, meu irmão, está trazendo óleo de alegria sobre a tua casa, alegria de uma porta de trabalho que vai se abrir, em nome de Jesus, para aquele que está lá sem trabalhar, alegria, meu irmão, da cura daquele que está enfermo, quando fizer o exame lá, e o médico disser não tem mais nada, Deus vai derramar esse óleo de alegria lá. Meu irmão, pela conversão daquele que hoje nunca pisou os pés na igreja até hoje, a conversão daquele que não aceita nem falar da palavra, vai ter alegria na sua casa. Profetiza que vai ter alegria na tua família, vai ter alegria no teu casamento, haverá o derramar de Deus. Deus há de trocar toda a tristeza pela alegria na sua casa. Se você crê, levante as suas mãos, diga: Senhor Jesus, diga: eu creio que o óleo de alegria já está sendo derramado na minha casa, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, que Ele merece. Oh glória! Recebe essa bênção aí, meu irmão, diga graças a Deus. Pode sentar, fica à vontade. Olha, que coisa maravilhosa é a presença de Deus aqui hoje, diga glória a Deus. Os irmãos já vão passando aí, recolhendo o seu pedido. Amanhã eu estarei em oração, no lugar de oração. Eu vou estar apresentando diante de Deus mais uma vez cada um desses pedidos, apresentando a sua família diante do Senhor, amém? Levanta a sua mão,